Minha saudação a todos vocês, caríssimos telespectadores da TV Canção Nova e todos os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Eu desejo a vocês um bom domingo e, para começar, um bom encontro neste nosso programa Discípulos Missionários, que ainda uma vez eu estou apresentando sozinho. É um monólogo ainda hoje, mas na próxima vez já será um diálogo e estará conosco novamente o Padre Wagner Ferreira. Pois bem, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, hoje dia 21 de julho, e o tema hoje é a compaixão dos que sofrem, né? Lemos no Evangelho de São Marcos 6, 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, 30 a 34. Esse evangelho é continuação do evangelho do domingo passado. Lembramos que domingo passado o evangelho falava que Jesus enviou os apóstolos 2 a 2 em missão. Hoje os apóstolos estão de volta da missão e eles contam como foi. Interessante a partilha missionária. Isso sempre é muito interessante. Os missionários contam e todo mundo quer saber como foi, como não foi. E normalmente são experiências bonitas. Dias atrás nós fizemos isso também em São Paulo, porque no início de julho, todo ano, nós fazemos a Semana Missionária dos Seminaristas. E eles vão para vários lugares em missão, quer as paróquias, periferia, mesmo no centro, vão para as prisões, vão para o meio da população abandonada, população de rua, para os hospitais e tantos outros lugares. E aí nós temos depois o dia da partilha da missão. E eles sempre contam como foi a missão e sempre aparecem momentos muito bonitos, muito interessantes nessa partilha. Pois é, se vocês tiverem a ocasião de encontrar algum missionário que vem de algum outro lugar de missão, chamem, convidem para contar como é que é a missão. A partilha missionária é muito importante para a igreja, porque a igreja toda é missionária. Quando alguém parte em missão, a igreja toda parte com ele em missão. E se alguém volta em missão, a igreja toda participa também da alegria da missão realizada. Por isso é muito bom ouvir os missionários. Pois bem, mas vamos ao texto de hoje ainda. O interessante é como Jesus reage. Os apóstolos contam e Jesus diz: vamos descansar um pouco. Aí Jesus mostra todo o seu carinho, o seu coração humano, né? Compreende que os apóstolos também precisam descansar e convida a ir para um lugar tranquilo, deserto, sem muita gente por perto. Jesus estava sempre rodeado de gente, mas tem um momento que também Jesus quer estar sozinho. Nós também precisamos ter o nosso momento não de solidão, mas de estar a sós. Tanto para nos recolhermos, para descansar, mas também para a gente rezar. Quantas vezes nós lemos o Evangelho que Jesus, depois de um dia todo de gente para todo lado, Jesus de noite se retira sozinho numa montanha, numa colina e vai rezar. Às vezes passa a noite em oração. Neste caso, porém, a coisa não deu certo. Os apóstolos embarcam com Jesus, atravessam o lago de Genezaré, estamos sempre lá, e querem ir para um lugar deserto, um lugar solitário. Mas o povo vê o barco que atravessa o lago e diz: opa, são eles.
e correm pela beira do lago e chegam antes do que os apóstolos e o barquinho. E quando chega o barquinho, desembarcam e já vem de novo tanta gente. Lá se foi o descanso, né? E Jesus tem compaixão do povo, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa passagem é tão bonita, né? E Jesus, cansado mesmo, né, continua a ensinar, a acolher, a acudir, a dar a bênção, né, a curar, né, a expulsar demônios e assim por diante. O tempo todo, Jesus ocupado com o povo, pastor no meio das ovelhas. É o exemplo para nós, bispos, padres, que devemos ser pastores, mas também para vocês, leigos, leigas, participem da missão pastoral da igreja. A gente não deve deixar de se importar diante do sofrimento dos outros. É claro, precisamos ter um momento também da nossa solidão, de nos recolhermos em família, de a gente descansar. Mas a gente não pode fechar os olhos diante do sofrimento das pessoas. Por isso é tão bonito de ver também nas nossas organizações religiosas, pastorais, movimentos, as associações, em nossas paróquias, quanto trabalho se faz, quanta caridade, né? As organizações pastorais, elas justamente tomam o seu sentido deste amor do pastor, compaixão do bom pastor. Ele tem compaixão do seu povo. As pastorais, né, participam desta missão do bom pastor, que tem compaixão do seu povo. Faça você também a sua parte na pastoral lá na sua igreja, na sua paróquia, no seu movimento, na sua comunidade. O Papa Francisco pede aos sacerdotes a proximidade, a compaixão e a ternura para com os que sofrem. Isto, o Papa tem falado isso em várias ocasiões. Lá no começo do pontificado, ele até usou uma expressão bem interessante, dizendo que os padres têm que ser pastores com cheiro de ovelhas. Quando é que o pastor tem cheiro de ovelha? Quando ele está muito no meio das ovelhas, né? As ovelhas que chegam, que se aproximam, que se esfregam nele, no pastor, as ovelhas mansas fazem isso mesmo, chegam perto do pastor. O pastor pega alguma ovelha no colo, uma ovelhinha mansa, assim por diante, uma ovelhinha pequena, ovelhinha doente, né? Pois é, pastores com cheiro de ovelha significa que se ocupam das ovelhas, que estão perto das ovelhas, né? Por isso pegam o cheiro das ovelhas, isso é um bom sinal, são pastores verdadeiros. Mas o Papa pede para ter a proximidade dos que sofrem, dos doentes, das pessoas abandonadas, das pessoas discriminadas, rejeitadas, né? E muitas vezes o pastor acaba apanhando, né? Justamente porque faz isto, acaba sendo também identificado com os rejeitados. Se o pastor é rejeitado porque ele cuida dos rejeitados, feliz de você. Feliz de você, pastor, que participa justamente do sofrimento da ovelhinha perseguida, maltratada, rejeitada, esquecida. Isto é a bem-aventurança do Evangelho. Pois bem, vamos fazer isso sempre e também em nossas comunidades, em nossas paróquias. É o Evangelho traduzido na prática da vida. É, no fundo, também aquilo que ensina a doutrina social da Igreja. Alguns perguntam, mas o que é a doutrina social da Igreja? Nós não temos o Evangelho? Sim, o Evangelho traduzido na vida social, no cuidado uns dos outros na sociedade. A dimensão social da evangelização, como diz o Papa Francisco. O Concílio Vaticano II dedicou todo um documento grande o documento pastoral Gaudium et Spes, belíssimo documento sobre a dimensão pastoral da igreja, a inserção da igreja no mundo de hoje para cuidar, né, das pessoas do mundo, e assim por diante. O ensino social é o Evangelho traduzido para o dia a dia na convivência social. E por isso ele traduz essa dimensão da misericórdia e do cuidado pastoral para com as ovelhas. Pois bem, temos uma participação também hoje. É alguém que tem uma pergunta importante para fazer. Vamos lá, vamos ouvir a Roberta Andrade, que pergunta que ela tem para fazer. Olá, Dom Odilo, sua bênção. Eu gostaria de saber se jogar na loteria é pecado.
Oh, Roberta, jogar na loteria é pecado? Pergunto a vocês. Olha, eu acho que jogar na loteria em si não é pecado, né? Agora, se isto fica um vício, e se você começa a apostar na loteria o que não deve, o que não pode, em vez de comprar comida, em vez de cuidar bem da vida, da família, opa, aí atenção. Infelizmente acontece isso, o jogo. E aí eu aproveito para dizer, outros jogos, né, até mesmo não legalizados, jogos, né, de azar e assim por diante, tem que cuidar com o vício da jogatina, né, que pode sim se tornar um vício, criar uma dependência e cria uma dependência psicológica profunda. Né? A semana ou o dia que não faz uma aposta, parece que o dia não valeu. Opa, vamos devagar, vai desligando, vai desacostumando, porque já está no vício. Agora, uma aposta de vez em quando, isso não é um vício e não é um problema, né? Claro, a aposta feita nos critérios, sempre levada em critério. Que isso não falte naquilo que tem, que responde à primeira necessidade da sua vida, cuidar bem da saúde, cuidar bem da sua família, de repente das pessoas dependentes e naturalmente a caridade também. Então, em princípio, né, jogar de vez em quando a loteria, isso não é um pecado, né? Cuidar, claro, que isso não se torne um vício e que isso não tome conta da nossa vida, de modo que a nossa vida fica desorientada. Tá bem? Espero ter respondido a sua pergunta, Roberta. E agora, quase chegando no final do nosso programa de hoje, quero lembrar que nessa semana, dia 22 de julho, nós celebramos Santa Maria Madalena, que o Papa Francisco chamou de Apóstola dos Apóstolos. Por quê? Porque Santa Maria Madalena foi encarregada de levar aos apóstolos a notícia da ressurreição de Jesus. Foi ela que por primeiro encontrou Jesus ressuscitado e ouviu dele as palavras. Jesus mandou que ela fosse aos apóstolos dizer que ele está vivo, né? E ela foi. Então, Maria Madalena, testemunha de Jesus, testemunha do ressuscitado, aquela que amou Jesus de todo o coração. Lembramos dela no dia 22. E também lembramos no dia 25, São Tiago, apóstolo, mais uma vez um apóstolo, que base da nossa fé, e São Joaquim e Santana, dia do vovô e da vovó, dia 26 de julho. Veja quanta festa bonita dos nossos santos, que nos lembram sempre as raízes da fé e os testemunhos de fé que nós vivemos na vida cristã, na igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.